Meus irmãos, minhas irmãs, dia 2 de junho, quinta-feira da 7ª semana da Páscoa, semana de oração pela unidade dos cristãos. Na primeira leitura escutamos Atos 22, versículo 30 e Atos 23, 6 a 11. Paulo está sendo ouvido pelo tribuno e o tribuno quer saber quais são as verdadeiras razões das acusações contra Paulo. Paulo falando então no conselho dos anciãos, Paulo diz: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Ao dizer ressurreição dos mortos, gerou-se um conflito entre fariseus e saduceus. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, enquanto que os fariseus sustentam uma coisa contra a outra. E eles começam a se degladiar pelas suas teologias e esquecem de Paulo. Inclusive, alguns começam a defender a Paulo para poder defender a sua teologia, diríamos assim. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e tirassem Paulo do meio deles. Naquela mesma noite, o Senhor se aproximou de Paulo e disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunha de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas minha testemunha em Roma. Como a graça de Deus age, é muito interessante. Em meio aos conflitos das visões humanas, como a graça de Paulo, como a graça de Deus foi capaz de salvar Paulo nesse momento. E Paulo agora vai ser enviado para Roma, para ser julgado em Roma. E lá ele vai dar o testemunho, e o testemunho dele será justamente o seu julgamento e o seu martírio. O Espírito Santo tem uma lógica que nos surpreende. Por isso, diante do Espírito Santo, estamos às portas da festa do Espírito Santo. Só nos resta dizer: eis-me aqui, Senhor. Sejamos dóceis ao Espírito para que Ele possa nos levar nessa aventura que vai fazendo a nossa vida ser conduzida em meio aos conflitos e às dificuldades da vida. No Evangelho, continuamos ouvindo a oração sacerdotal, João 17, 20 a 26. Para que eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amastes a mim. Chegar à unidade perfeita. A unidade perfeita para nós cristãos não é uma estratégia política para ter mais força. É um espírito que nós chamamos de koinonia, de comunhão. Reconhecemos as nossas diferenças, reconhecemos as nossas fragilidades, mas reconhecemos que no meio de nós está aquele que nos conduz. Que para além de nós existe alguém que é muito maior do que todos nós. É a unidade na diversidade. Não caiamos na tentação da divisão pelas nossas diferenças, achando que a minha diferença é mais importante do que a do outro, e não caiamos na tentação da uniformidade. Queremos enquadrar todos no único esquema. É próprio do Espírito Santo, como nos lembra o Papa Francisco, nos dar simultaneamente o dom da unidade e da diversidade. É o amor de Cristo que nos une. É o Espírito de Cristo que nos congrega. Por isso, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, rezemos pelos nossos irmãos cristãos de outras denominações, para que por caminhos diferentes possamos chegar àquele que é o caminho, a verdade e a vida. E assim digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós.
por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor, o ressuscitado, seja a nossa força. Amém.